rapaziada, eu acho que é inegável que o Real Madrid pode não ter fracassado, afinal chegou em diversas finais aí, né, Copa do Rei e tal, mas não entregou o que a gente queria, não entregou o que a gente esperava, Mbappé, Vini Júnior, Endrick, Bellingham, Rodrigo, né, Modric, então não entregou o que a gente esperava, isso é um fato, isso é um fato. Pode não ter fracassado? Pode ser que ano que vem venha uma coisa absurda. Pode, mas até então não vem entregado o que a gente esperava. Por curiosidade, o canal chamado Atacofut fez um vídeo como o Super Real Madrid deu errado em 24-25. Então, bora entender o que o Atacofut separou aqui como opiniões do motivo do Real Madrid ter fracassado nesse ano. Bora entender juntos. No dia 1 de junho de 2024, o Real Madrid bateu o Borussia Dortmund e se sagrou 15 vezes campeão da UEFA Champions League. Um elenco estrelado que contava com os melhores jogadores do mundo esperava ainda na temporada seguinte a chegada de mais um craque, Kylian Mbappé, que sairia do Paris Saint-Germain. Mas isso eu acho que é o que mais deixa as pessoas, os madrististas, frustrados, né? Tipo, chateados. Porque, cara, se o time já ganhou a Champions League, o time tava embalado, tava voando, ainda chega o Mbappé, é tipo aquela sobremesinha assim, porra, tá uma delícia. Aí você vai lá, joga um granuladinho em cima. Porra! Aí regaçou. Só que não. Muito pelo contrário. Parece que com a chegada do Mbappé, lascou de vez. O Real Madrid, cara, pode terminar esse ano sem ganhar nenhum título. Cara, isso é assustador. O campeão da Champions League na temporada passada pode terminar sem títulos. E sem treinador. O futebol é uma loucura, né, mano? mesmo com um elenco forte e grandes jogadores em todos os setores, a verdade é que em 2025 o Madrid não aconteceu. Na Champions, uma derrota vexatória para o Arsenal. Na La Liga ainda tem chances, mas tem do outro lado um Barcelona... Não vai, aqui já era. Daqui a pouco vai se enfrentar. Vai jogar Real Madrid e Barcelona, e a gente conhece como é que o Barcelona tá embalado. Sei lá. Lidera com 4 pontos na frente e a Copa do Rei parece a última chance de título dos merengues. A saída de Ancelotti já está então esse vídeo foi gravado antes. já perdeu. praticamente anunciada. E a pergunta que fica é, por que nessa temporada essa terceira geração de galácticos não funcionou? Vamos ver. E hoje eu não vou nem colocar vinheta, transição ou qualquer coisa, porque a história do Real Madrid meio que se repete do que aconteceu há 20 anos atrás. Nos anos 2000, o Real Madrid trouxe Luís Figo direto do Barcelona, mandando uma mensagem para o mercado do qual uma nova era estava surgindo. Logo após chegou o Zidane, uma Champions League. Esse aí também foi a certeza de que esse projeto... O cara ter Figo e Zidane num time não quer mais nada, né? Iria funcionar. Agora, se aqui o time já era midiático, imagina se você traz, sei lá, CR7. Um Fenômeno ou um David Beckham, não sei. Foi isso que demorou ainda pra vir. O Fenômeno se uniu ao clube e logo após veio David Beckham, que foi midiaticamente um acerto enorme do clube madrilenho. Esse foi. Mas dentro de campo, o Beckham era mais um ponta-direita. E o Figo, que veio alguns anos Eu ia falar que ele era meia. antes, jogava também na ponta-direita. Então, como que ia encaixar esses dois? Simples. Não ia. Um dos dois teria que jogar de forma improvisada e acho que isso pode te lembrar de alguma coisa. Depois de todo esse período, dá pra dizer que essa primeira era dos Galácticos... Rapaz, mas o bicho era bonito, hein? Puta, é bonito ainda, mas rapaz do céu, dá pra entender porque que o povo ele fez sucesso nas revistas, né? Puta que pariu, que é isso? Não rendeu tanto esportivamente como o Florentino gostaria. Dado esse contexto, você pode dizer que sim, faz sentido essa comparação, mas como que a gente pode traduzir isso para os dias atuais? Na temporada 2023-2024, o desempenho esportivo do Real Madrid foi impressionante, conquistando 2 títulos, entre eles a UEFA Champions League e um esquema de jogo armado por Ancelotti que valorizava seus atletas. Cara, que é isso, esses efeitos? Os caras ficam parecendo que parece de massinha. No 4-4-2 losango, pudemos ver Bellingham em uma forma absurda pisando na área. Toni Kroos como grande ditador. Esse aqui foi a cagada, mano. Eles não estavam preparados pra perder um cara dessa qualidade aí. Eu acho que é aí que começou a degringolar. De ritmo da equipe e, claro, Vinícius Júnior com números e desempenho de bola de ouro. E como que isso poderia dar errado? Chegando em Mbappé ainda? Cê é louco. Porque vale também lembrar de outros caras, Valverde, Rodrigo. Então, nessa temporada parecia que o Real Madrid seria ainda mais forte.
Mbappé, em sua apresentação, para iludir ainda mais, chega com a 9, assim como Cristiano, e lota o estádio, criando uma grande expectativa. Junto com ele também veio o Endrick, uma das grandes promessas do futebol mundial que ia compor esse elenco. E bom, óbvio que com a chegada do Mbappé, o Real Madrid teria que adaptar o seu esquema de jogo e hoje a gente pode dizer que isso não funcionou. Mas eu ainda vou chegar lá porque agora vamos ver como estão os resultados, como foi e como está o Real Madrid na temporada até agora. Na Espanha, como eu disse antes, uma segunda posição na La Liga, mas o grande problema são os grandes períodos de oscilação. Além disso, o confronto direto contra o maior rival também é um problema. No primeiro ao clássico do campeonato, o Real Madrid sofreu uma senhora goleada de 4-0, mesmo no... Eu acho que, sinceramente, aqui é a coisa que mais tá pegando nessa questão aí de Barcelona e Real Madrid, de time em si. O Barcelona tava se recompondo, tava se reconstruindo. Eu falei um pouco mais no vídeo do Lamine Yamal. E o Real Madrid não, tava aqui, meu irmão, subiu pra cá. E aí, como é que um time que tava se reerguendo ultrapassa e atropela um time que já tava no topo? Entende? Eu acho que é isso que deixa mais essa sensação de... Caralho, não é possível que a gente não vê o fim do túnel. Esse túnel tá muito grande, cara, não sai. Eu acho que essa sensação é gerada por isso. Porque, pô, o Barcelona se transformou numa máquina. E o Real Madrid, que já estava numa máquina, na verdade se viu que era só um aspirador de pó. Então a máquina era meio fraca. papel tendo um time superior e ainda sofreu um 5-2 na Supercopa da Espanha. E se eu for lembrar dos primeiros galácticos lá, eles sofriam com o Ronaldinho e também com o Eto'o, e agora os galácticos atuais sofrem com o Yamal e também com o Rafinha. E isso é só um exemplo, porque mesmo tendo no time titular um quarteto onde todos são candidatos a conquistar a bola de ouro a qualquer momento, esse time parece que não flui. O próprio Bellingham chegou a mencionar isso em um vídeo vazado da equipe no vestiário, e o quarteto faz com que a equipe tenha dificuldades defensivas. Vocês três, nós precisamos concluir os ataques, porque ficar correndo para trás é difícil pra caramba. Foi o que disse Bellingham nesse dia. E o Jude é o que mais se ferra, tá? Porque com essa mudança para 3 atacantes, ele tem que correr que nem um louco para todo lado para cobrir todo mundo. Beleza, mas eu já volto a falar desses pontos mais específicos. Deixa eu primeiro terminar a passagem por essa temporada. Na Champions League, o Real acabou passando por alguns vexames na fase de grupos, se classificando apenas na 11ª colocação, tendo que logo nos playoffs enfrentar o Manchester City. Ali parecia que a equipe finalmente tinha se acertado na temporada, porque o Madrid conseguiu vencer nos 2 jogos, tendo um Kylian Mbappé mais que decisivo. Nas oitavas contra o Atlético, apesar da vitória, uma situação não muito favorável, com o Vini Júnior perdendo pênalti no jogo da volta e uma classificação cercada de polêmicas. Esse pênalti aí foi meio esquisito mesmo. A gente chega no jogo contra o Arsenal e, bom, você lembra provavelmente o que aconteceu. No jogo de ida, um Real completamente dominado em um 3-0, e por mais que seja um time conhecido por virar jogos no Bernabéu, foi outra atuação ruim. Foi massacrado na ida e na volta. Pode tentar voltar a falar da causa, porque se continuar do jeito que tá se desenhando, o Real Madrid não vai ganhar nenhum título de expressão nesse final de ciclo. Então, além do esquema tático que mudou, que eu já citei antes, outra peça do tabuleiro mudou no Real Madrid. Qual seria ela? Só um pequenininho, um simples. Não quer um pouco ruim, que não faz falta. E ele quem conduzia como um maestro as ações do Real Madrid. Camavinga não é Toni Kroos, Valverde não é Toni Kroos. E nunca vai ser. Tchouaméni também não é Toni Kroos. Não tô falando de qualidade, mas sim que são jogadores de características. Não consegue, é incapaz de mesmo que treinasse a vida inteira pra chegar, eu acho que não consegue chegar, porque a qualidade do Toni Kroos é uma coisa assustadora. Se você nunca viu, bota aí no YouTube, deve ter Toni Kroos organizando time, alguma coisa assim deve aparecer. Cara, é impressionante. Ele guiando, Vini Júnior pra lá, Bellingham, faz isso aqui pra cá. E ele vai guiando aonde ele vai meter a bola. É uma coisa assombrosa o que esse cara faz, sinceramente. O Toni Kroos é mais uma perda que o futebol teve, uma perda, né? Porque, cara, porra, o cara era muito bom, é qualidade demais. E a gente não vai conseguir ter esse jogador em nenhum desses próximos aí que eu tenha ciência, que eu não consigo imaginar ninguém que... Talvez o Pedri. O Pedri talvez entregue essa qualidade de futebol, o Bellingham também, mas... é um pouco diferente da função do Toni Kroos, né? Se você olhar para o mercado, repor o alemão hoje é uma tarefa quase impossível, porque é um jogador único. Agora, o esquema que o Real adotou esse ano não conseguiu substituir essa função.
E se a saída de Toni Kroos é um ponto de referência das dificuldades do Real Madrid, a chegada do Mbappé e o seu encaixe com o Vini Júnior é outro deles. Mas eu já vou Não falar deu sobre encaixe isso, ainda, porque né? agora eu dou uma parada pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Trago conteúdo de futebol Nossa senhora, esse sininho aí quase deixou surdo, cara. Tá toda louco? semana por aqui. E se você tá gostando desse, você pode gostar de outros. Então, vai, não custa nada, dá uma chance. Se inscreveu? Fechado. Agora vamos falar sobre Vinícius Júnior e Mbappé, porque os dois jogadores são praticamente da mesma posição. Eu particularmente entendo a contratação de Mbappé, um antigo desejo do clube que tem um perfil de jogador do Madrid. Agora, como principal jogador da equipe jogando na mesma posição, ter o francês necessitaria uma grande adaptação. E basta olhar as estatísticas e o mapa de calor. Tanto Mbappé, Vinícius e até Rodrigo se mostram como jogadores que trabalham mais do lado esquerdo do campo, e essa adaptação não seria fácil. Cara, eu acho que o Real Madrid, ele tá com um dos problemas que eu acho que todo time gostaria de ter. Que é o problema de ter craques em excesso. Tem tanta gente boa. A gente viu isso acontecendo no PSG. PSG é um claro exemplo disso. Tinha tanta gente boa, tanto craque, que não ornou. É muito ego, é muito futebol, é muita qualidade individual, que eu acho que fica complicado eles se adaptarem um ao outro. Porque a gente sabe, cara, é difícil mesmo. Uma pessoa que tem um ego muito grande, como é que ela vai se dar bem com outra pessoa que tem um ego muito grande? Imagina, pensa só. E aí, quando a gente olha pro panorama do Real Madrid e vê Bellingham, Mbappé, Vini Júnior e Rodrigo, que sabem que são estrelas de qualquer time que for, cara, e principalmente jogando do mesmo lado, aí é pra acabar o mundo mesmo. Porque, cara, é muita gente boa. O Real Madrid tá repleto. E eu acho que isso tá sendo um grande problema. Deixa aqui nos comentários, quero saber de vocês aí. Vocês acham que essa é a treta do Real Madrid? Sei lá, pra mim faz E sentido. rapaziada, essa demora na adaptação ficou clara pela ordem de como foi acontecendo a passagem do Mbappé no Real Madrid. Teve uma grande oscilação. No começo, uma fase horrível, perdendo o pênalti em Champions League e sendo Pro muito Liverpool. criticado pela imprensa, algo que muda com o passar do tempo. Mbappé sim se adaptou à posição de número 9, mas contou com a ausência de Vini Júnior em alguns jogos, como quando o brasileiro foi suspenso e também quando ficou machucado. E nesse período o Real Madrid desempenhou um bom futebol. Tá, mas do jeito que eu tô falando, parece que ter Rodrigo, Mbappé e Vini Júnior na frente é algo ruim. Não é. O problema é o que eles conseguem entregar taticamente. Em levantamento feito contando como base os jogos da UEFA Champions League, os 3 atacantes figuram entre os que menos percorrem quilômetros em campo, o que pode ser entendido como uma falta de entrega tática. Eles não voltam, né? Eles não ajudam pra marcar. Inclusive, eu acho que isso até encaixa, porque a zaga do Real tá completamente defasada, tá muito fraca. E lá na frente, eles não podem ficar voltando, porque senão haja corpo também. Então, é foda. O Real Madrid tá num impasse aí que não é fácil de resolver, É não. só olhar como o Bellingham tem produzido. Ele joga um pouco mais atrás, mas tem que ficar cobrindo todo mundo e fazendo ultrapassagens o jogo inteiro. Aqui eu já citei alguns possíveis motivos para o fracasso dessa temporada. Pode-se falar da saída do Toni Kroos, pode-se falar da entrega do Mbappé e de como o time ainda não se adaptou em um esquema para jogar com ele, mas a gente tem que entender que sim, tudo acaba no final esbarrando também no treinador. Ancelotti, mesmo sendo o treinador mais vitorioso da história do clube, juntamente com o elenco, vem recebendo diversas críticas por sua Vai postura. rodar. Se já não Como rodou, vai dito rodar. anteriormente, a sua saída após a final da Copa do Rei é praticamente como certo. Teve até uma lista da torcida dizendo quem eles mais queriam fora. É meio inacreditável pensando num time que acabou de ganhar a Champions League, mas tá aí. Quem que é a lista ali? Eu não vi. Valerro teve mais votos. Caralho, Lucas Vasquez? Porra! Alaba? Que isso, cara? Alaba? Por que os caras querem eles fora, porra? Alaba é bom pra caramba. Lateral, entrega bem. Lucas Vasquez? Que isso, cara? Não, velho. Confundi o Alaba com o Mendy. E o Mendy quer que sai também. O Alaba e o Mendy. O Mendy é bom, porra. Não. Quem que é aquele último? Vini Júnior? Isso aqui tá enviesado, mano. Tá doido? Por que os caras querem que o Vini Júnior sai?
Essa lista aqui tá maluca. Para defender o Ancelotti, ele teve alguns problemas muito graves, principalmente perdendo caras como Carvajal e zagueiros titulares. Mas a sua relação com os jogadores jovens do clube também é algo que é alvo de muitas críticas, com Endrick e Arda Güler recebendo pouquíssimos minutos. Falando no brasileiro mais especificamente, quando entra ele sempre entrega gols e participa muito do jogo, mas esses minutos dos quais falei são sempre em uma pequena quantidade. E na zaga, Asensio foi uma grata surpresa da torcida vindo da base. Agora, será que se os outros zagueiros não tivessem machucado, ele estaria jogando? Eis a questão. Não estaria, mas isso também me deixa bem encucado. Cara, essa questão do Endrick, porque toda vez que o Endrick entra, ele consegue entregar um futebol. Cara, é inegável isso, é inegável. Ele entra, faz gol, entra, dá assistência. Então, por que ele não tem minutos? Porque tem muita estrela lá na frente. É simples esse fato, é simples. Ele tá concorrendo contra o Mbappé. O Mbappé foi contratado por não sei quantos milhões de dólares. Então, como você me fala que um cara que foi pegado do Palmeiras vai jogar no lugar da minha maior contratação recentemente, não tem condição isso. Isso não faz o menor sentido. Então, essa conta não fecha. Na minha opinião, sinceramente, infelizmente, o Real Madrid tem que se desfazer de algumas peças muito importantes. Seja o Rodrigo pro Liverpool, talvez, porque eu gostaria de ver o Rodrigo no meu time. Mas eu não sei, sinceramente, o que tem que ser feito. Não sei se é trocar o treinador para que ele troque esse esquema tático e tenha, tipo assim, por exemplo, o Mbappé jogando e de reserva o Rodrigo para entrar no lugar do Mbappé, o Rodrigo para entrar no lugar do Vini Júnior, o Endrick, e vai trocando aí para, tipo assim, ter um time segundo tempo e um time primeiro tempo, um time para uma competição, outro time para outra competição. Eu não sei como resolver isso, mas na minha opinião, a treta é o Real Madrid ter muita estrela. Eu acho que isso complica. E não é fácil de resolver, não. É muito ego pra botar numa caixinha só. Por um lado, ele saindo do Real Madrid fica muito mais próximo da seleção brasileira. Mas pelo outro, a gente já deu tem que não. Que a temporada do Real Madrid no comando dele foi triste, pra ser justo. E taticamente, como dá pra ver durante todo o vídeo, ele não conseguiu encontrar um time ideal ou um esquema ideal. E sim, o Real Madrid acabou ganhando jogos também, porque é o Real Madrid, tem os melhores jogadores do mundo, mas não entrega o que poderia. Como time, né? Não deu liga. Olhando adiante, ainda dá pra salvar essa temporada, isso muito graças aos 2 El Clássicos que a gente tem pelo caminho. Mesmo 4 pontos atrás na La Liga, no dia 11 de maio, o Real tem a chance contra o Barcelona. E nesse fim de semana, no momento que estou gravando esse... Mas a treta aqui, que é o seguinte, por que eu acho que o Real Madrid vai terminar essa temporada sem nenhum título? Cadê o trem, meu Deus? Ó, tá 72-74, são 4 pontos. Mesmo que ganhe e ganhe do Barcelona, vai ficar 1 ponto atrás. Então, tá num estágio na qual o Real Madrid não depende mais só dele. Ele depende do Barcelona perder pro Real Madrid e tropeçar para mais algum time, seja um empate, eu não sei como é que tá o saldo de gols aqui, mas tá numa complicação gigantesca. E eu, sinceramente, acho que vai terminar sem técnico e sem título esse ano. Esse fim de semana, no momento que estou gravando esse vídeo, ainda não rolou o El Clássico na Copa já rolou do e perderam. perderam. O Barça faz com que a temporada do Real Madrid seja ainda mais caótica, porque ver um rival ganhando uma tríplice coroa seria algo meio que humilhante. Enquanto os merengues sofrem com um ataque galáctico, o Barcelona encontrou uma forma de jogar. Hansi Flick fez do time uma máquina e Rafinha, Lewandowski e Yamal formam uma trinca absurda. E essa trinca que é favorita para ganhar a Champions, a La Liga e a Copa bola do Rei. Mundo. E a bola de ouro. Um cenário muito específico pro Ancelotti parece que vai se repetindo. Quê? Como assim? Em 14 e 15, da mesma forma que nessa temporada, o Real Madrid vinha de um título da Champions no ano anterior, mas com a ascensão de um Barcelona avassalador, Carleto caiu do cargo, o que deve acontecer mais uma vez se tudo correr como esperado. Podemos dizer que, como um todo, o Real Madrid desse ano lembra diversas situações do seu passado, de uma forma diferente, mas tem uma relação. De uma equipe vencedora em 23-24 para um fracasso retumbante em 24-25. A saída de Ancelotti já é uma realidade, mas o desempenho não gira somente em torno dele. Uma equipe como o Real Madrid ser dominada em tantas partidas mostra uma falta de profundidade no elenco, que sofre com lesões anualmente e tem dificuldades para substituir.
Já vimos Lucas Vazquez sendo titular na lateral mais do que deveria, e Florentino mais uma vez tem uma missão de equilibrar esse elenco, o que pensando na qualidade dos jogadores, não parece algo tão difícil. E antes de eu encerrar o vídeo, eu quero dizer que eu posso sim ter colocado no título que esse ano o Real Madrid deu errado, mas está muito longe disso. Nenhum clube ganha todo ano, isso vale na Europa e também aqui no Brasil, e mesmo que o desempenho não seja o esperado, o Real Madrid ganhou a Champions ano passado também. E apesar de tudo, ainda no começo da temporada conseguiu ganhar a Supercopa da UEFA e também o Mundial de Clubes. São títulos de menor expressão, mas não vai passar em branco. O Real, do jeito que é, deve sim encontrar uma maneira de jogar e deve arrumar um jeito de se recuperar muito em breve. Vai ter reforço vindo, como é o caso do Arnold, e um novo treinador que... Não! Que tristeza isso! Não! Cara, os caras vão tirar ele do livro. ainda é uma incógnita, mas o futuro Sacanagem, do Real mano. tá meio que por aí. Gostaria de pedir para você deixar suas opiniões aqui nos comentários. O que você acha do Real Madrid nessa temporada, o porquê que não deu tão certo como eles gostariam e também o que precisa ser mudado para que o time melhore. Porque Eu vou falar. esse vídeo acaba aqui. E eu vou ser repetitivo, mas o que você pensa do Real é muito válido também. Então você pode deixar aqui nos comentários, pode deixar outros feedbacks também, que eu vou estar lendo tudo aí. Agora, a única coisa que eu ia ficar transtornado com você é se você não deixar o like e se inscrever aqui no canal, pelo amor de Deus. E eu vou falar outra vez, tenho vários conteúdos de futebol por aqui. É isso aí, eu vou se inscrever no canal dele aqui, eu não sou inscrito ainda, eu vou me inscrever e vou acompanhar o seu canal conforme for saindo os vídeos aqui, muito bom, eu gostei da sua opinião. Cara, sinceramente, o que eu acho? Eu acho que o Real Madrid, ele não entregou o que era esperado esse ano. E assim, igual ele disse aí, é complicado a gente falar que fracassou, porque ganhou a Champions aí, né? Tá fresco ainda na cabeça. Mas o que eu acho que é complicado, e eu acho que é o que as pessoas têm ficado preocupadas também, é essa relação que os jogadores não têm encontrado uma forma de jogar junto. E essa é a treta. Porque uma coisa é, porra, perdemos no quase. Perdemos no quase. Eu sei que é foda. É difícil falar, porque os caras tá em segundo, tá numa final, é foda falar isso. Mas, cara, eles não conseguiram dar liga nos jogadores, os jogadores estão batendo cabeça, não tá um time fluido, não tá um time de, tipo assim, porra, vai jogar Vila Real e Real Madrid, ok, agora é saber de quanto que o Real Madrid vai ganhar, não tá assim. Tá uma parada muito... Ai, tem que sofrer, tem que porra no último segundo. Então tá muito complicado, tá difícil aceitar isso do Real Madrid. Principalmente pelo mesmo motivo de que tá fresco a lembrança do Real Madrid ser campeão. Tá fresco ainda na cabeça. Então como é que os caras, numa temporada pra outra, começam a decair de uma forma tão grotesca? Eu acho que essa é a treta e é isso que o próximo treinador vai ter que resolver. De toda forma, pessoal, é difícil saber com exatidão qual é o grande problema... Eu tô focado? Qual é o grande problema do Real Madrid, né? Porque parece ter tantos problemas que é difícil elencar aí qual é o principal, qual vai ser resolvido primeiro. Realmente eu não sei qual vai ser a próxima coisa, não. Eu quero saber de vocês. Deixem aqui nos comentários qual a sua opinião e como é que resolve o pepino desse Real Madrid, né? De toda forma, o canal tá aqui na descrição do Ataco Fut. Entrem lá, deixem o like, se inscrevam no canal dele, porque é um canal muito bom. Ele fez o vídeo aqui pra gente reagir. E eu digo como pra todo mundo, se você não gostar que eu reaja ao seu conteúdo, só falar que eu removo o vídeo sem problema algum, beleza? De toda forma, pessoal, eu espero vocês em um próximo vídeo. A gente se vê em uma próxima oportunidade. E falou!